Amém. Vamos iniciar, então, a nossa reunião para a honra e glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, esse que um dia deu a sua vida para nos salvar, esse que um dia deu a sua vida para nos motivar através da pessoa do Espírito Santo. Por isso estamos aqui nessa noite e eu vou orar para começar a nossa reunião. Senhor, te louvamos, te adoramos, te amamos, te reverenciamos, porque tu és santo, Senhor. Nós somos esse povo que tu incentivas a cada dia mais nós estarmos contigo, e hoje iremos meditar um texto que fala de amor, um texto que fala de companheirismo, um texto que fala de perda, de ganho, que tu possas usar o nosso professor, Pai. Usa o professor Hilton, como tu sempre tem usado, dando sabedoria, entendimento, para que ele possa edificar vidas. E esse vídeo, Senhor, que será colocado nas redes sociais, possa ser difundido, espalhado por toda a face da terra. É o que eu te peço em nome do teu Filho Jesus Cristo. Amém e amém. Por favor, professor. Boa noite, meus irmãos. A graça e a paz do Senhor Jesus. É uma alegria estar aqui em mais um passo desse grupo de Jesus. Estamos aí na etapa de número 4, não é isso? E vamos avançando, conhecendo mais da pessoa do Senhor Jesus. Antes da gravação, a gente já estava aqui conversando um pouco, o irmão Isaías e a irmã Jacira, e essa conversa que a gente já teve já me edificou bastante. Antes aqui de começar o estudo, eu já estou bastante edificado. Eu fico maravilhado como que o Senhor ele faz esse derramar, né, de Cristo na vida dos irmãos. Algumas considerações que o irmão Isaías fez, que a irmã Jacira colocou, já me edificaram bastante. E eu espero que agora também, nessa parte, que é a parte gravada, que é a parte que a gente vai estudar o texto de uma maneira breve, a gente possa aqui também ser edificados com a graça de Deus. O nosso texto hoje, ele se encontra no início do capítulo 2 do Evangelho de Marcos, que é a cura do paralítico. É um texto muito conhecido, é um texto muito falado, interpretado de diversas maneiras. As mais diversas aplicações nós temos nesse texto. E como já foi mencionado aqui na oração, é um texto que a gente pode encontrar nele amor, compaixão, companheirismo, oposição, enfrentamento, vontade de Deus. A gente pode encontrar várias coisas nesse texto, dependendo da forma como a gente lê. É bem interessante o início dele, né? Porque o evangelista, ele coloca esse texto numa posição estratégica no seu escrito. O Evangelho de Marcos, ele é um evangelho escrito de uma maneira muito rápida. Nós vamos sempre encontrar Jesus fazendo as coisas de maneira rápida. Vocês vão encontrar palavras como logo, imediatamente, em seguida. Então, esse evangelho, ele mostra isso. É um Jesus que ele é muito objetivo. Então, é um evangelho que foi escrito cronologicamente em primeiro lugar. Então, ele tem as informações que as comunidades ali de Marcos, elas entendiam que eram as informações mais necessárias, mais primordiais para esse novo escrito que surge, que ele vem a ser designado como evangelho, o anúncio da boa notícia de Jesus. Então, quando a gente já abre o capítulo 2, e se os irmãos notarem, os capítulos 2 e 3, eles mostram ali já de início os principais enfrentamentos de Jesus com os grupos religiosos e políticos de sua época. E a primeira história que o evangelista coloca é a cura do paralítico. Jesus está em casa e ali uma grande multidão tenta entrar na casa, participar ali dessa reunião, onde Jesus ensina, né? O ambiente muito interessante. Jesus ensina em casa, né? Jesus ele foi um homem que ele teve
poucos momentos de solidão na questão do seu ministério. Ele ficou poucas vezes sozinho. Ele geralmente aproveitava as madrugadas para ter esse tempo sozinho, principalmente para ficar em comunhão ali com o Pai. Jesus sempre estava cercado de multidões, de pessoas que sempre vinham para ouvi-lo, para verem Jesus curar, para ter um contato com Jesus, né? Para serem amados, como a irmã Jacíria colocou aí antes da gravação. Então, essa passagem é uma passagem clássica dessa forma de escrita. O evangelista coloca Jesus na casa, ele ensinando, e de repente trazem até Jesus um homem paralítico, né? 4 amigos ali suspendem aquele homem no telhado, eles abrem ali aquele telhado e descem aquele homem num leito para que Jesus pudesse estar frente a frente com ele, né? As passagens simbólicas aqui são muitas, né? A gente pode analisar, a gente fica aqui analisando vários textos, várias simbologias, como, por exemplo, alguém já disse que esses 4 amigos representam os 4 evangelhos que levam alguém até Jesus, tal. Parece que é uma interpretação um pouco fantasiosa, mas a gente já viu isso até nos pais da igreja interpretando dessa forma, né? Mas, objetivamente, o que o evangelista coloca ali? Que esse encontro de Jesus com esse paralítico, ele é o encontro de Jesus com aquelas pessoas que não têm a capacidade de andar. Então, no início da caminhada, Jesus ele já começa a curar as pessoas para que elas possam andar, para que elas possam caminhar, para que elas possam interagir, para que elas possam fazer parte do segmento de Jesus. O ensino é bem interessante, né? A desenvoltura da história, como que o evangelista ele narra, é bem interessante porque a necessidade desse homem era ser curado. E Jesus, ao abordar esse homem, antes de curá-lo, Jesus trata a questão do pecado, né? Ele fala: filho, os teus pecados estão perdoados. Essa frase parece ser uma frase bastante simples para nós que somos cristãos, para nós que já temos a tradição do texto, para nós que já consideramos Jesus como aquele que é o Deus perdoador. Mas você imagina naquela época, aquele ambiente totalmente religioso, onde o perdão de Deus ele era oferecido no templo. E para que as pessoas pudessem ser perdoadas, elas tinham que fazer o sacrifício, elas tinham que ofertar diante ali dos sacerdotes para que eles pudessem ser perdoados. Aí Jesus, numa casa, uma simples palavra, ele oferece perdão para uma pessoa que está necessitando de uma cura. Isso causa ali entre os religiosos uma confusão tremenda e uma acusação. Porque na boca dos religiosos, no texto, o evangelista coloca uma frase que é muito interessante, que é um questionamento: quem pode perdoar pecados senão Deus? Aí a gente podia falar assim: Deus está em todo lugar. Deus pode perdoar o pecado aqui e agora. Mas isso é um entendimento cristão. Para aqueles judeus, só Deus pode perdoar pecado, é só o templo que pode falar em nome de Deus. Não existe ninguém autorizado a falar em nome de Deus, a perdoar pecado, a não ser o templo. É no templo que o sacerdote ele oficializa o perdão através do sacrifício, através da oferta ali de um animal, né? Seja de uma família pobre ou de uma família rica, para que o perdão de Deus fosse oferecido. Então Jesus, com esse ato, ele simplesmente ele está destruindo, ele está acabando com todo aquele sistema econômico financeiro do templo com relação ao perdão dos pecados. Quando ele perdoa o pecado numa casa, o que ele está provando? Que Deus está no local mais próximo nosso, que Deus está na casa, que não precisa mais ir no templo para obter o perdão. E é claro que isso vai fazer com que os religiosos fiquem irados contra Jesus. E eles perguntem quem é Jesus. E Jesus, conhecendo os corações, os pensamentos, ele fala uma outra frase muito icônica nesse evangelho. Ele pergunta: o que é mais fácil? Então, para Jesus, tudo é mais fácil, né? O que é mais fácil? É perdoar esse homem ou dizer para ele se levantar, tomar o leito dele e andar? Então, Jesus ele faz 2 coisas que só Deus poderia fazer naquela casa: perdoar pecado e curar um paralítico. Ali naquele relato tão simples e tão bonito, nós vemos a ação plena de Deus. O Deus que ele é um
perdoador e um Deus que ele é um curador. Então, aquele moço que ele teve ali o auxílio dos amigos, um homem que era totalmente impossibilitado, era um homem que não tinha nenhuma esperança, mas ele tinha amigos, né? Então, quando nós temos amigos, muitas vezes são esses amigos que vão nos carregar. E benditos são os amigos que nos levam até Cristo. Esses amigos fazem todo o esforço, eles não encontram dificuldades, eles rompem com a multidão. A multidão no evangelho ela é sempre um obstáculo a ser vencido, né? E eles colocam aquele homem ali de frente para Jesus. Então, eles tiveram fé. Esses amigos, eles mostram que a verdadeira amizade é aquela que não desiste do amigo e direciona esse amigo para o melhor local que pode existir, que é a pessoa de Jesus. E ali Jesus oferece o perdão e oferece a cura. E a partir dali, os irmãos podem observar toda essa trajetória no Evangelho de Marcos. É a partir desse ato que Jesus ele tem contra ele todo aquele espectro religioso e político. Porque um homem que perdoa os pecados em nome de Deus, um homem que cura em nome de Deus, é claro, toda a multidão vai afluir até ele. E a multidão afluindo até Jesus, a religião acaba, o poder político acaba, tudo acaba. Só Deus se manifesta na pessoa dele. Mas nós conhecemos o Evangelho e nós sabemos que isso não vai ficar barato. Esses homens eles vão se unir para que eles vão executar Jesus até o final. Eles vão perseguir Jesus, eles vão chamar Jesus de um homem que é endemoniado, um homem que é louco, um homem que não tem capacidade nenhuma para falar em nome de Deus, um homem que é um lunático, até que eles vão conseguir executar o Senhor Jesus. Então, o Evangelho de Marcos, quando ele coloca esse relato no seu início, ele já quer que a gente tenha esses olhos abertos para nós enxergarmos que no seguimento de Jesus, quando nós chegamos perto dele, nós encontramos o perdão dos pecados e a cura. E a partir dali a gente pode andar no seguimento de Jesus, a gente pode proclamar quão grandes coisas o Senhor faz por nós. Amém? Passar para o irmão Isaías. Amém, professor. Muito bom, muito bom. Jesus sempre provocando reações as mais diversas no ser humano, né? Tanto no passado quanto hoje, né? E o interessante é que, no passado, as reações negativas elas eram mais sinceras, mais públicas. Hoje em dia, eu não vejo uma reação negativa, violenta com Jesus. Interessante isso, né? Uhum. E tanto que o professor comentou como que nós observamos hoje, nos nossos dias, a luta, o cerne da questão, a maioria, né, das questões que Jesus travou com os religiosos era a sacralização do templo. Era a sacralização do templo. Não é? Então, eu gostaria de abrir aos amados irmãos, para quem quiser, estamos aqui com o nosso M. Lima, Ebenezer. Deus abençoe tua vida, meu irmão. Eu creio que o irmão é novo, ou a irmã, não sei. Seja bem-vindo. Aqui o irmão pode participar, você pode participar. Fique tranquilo. Nós estamos aqui observando o texto em Marcos 2, do 1 ao 11. E o irmão Emilima pode falar, irmão Emilima, por favor. Glória a Deus. Boa noite a todos. Boa noite, Emilima. Entrei agora um pouquinho atrasado, mas estou acompanhando. Pode continuar, por gentileza. Amém, amém, irmão. Muito obrigado. Então, eu queria iniciar fazendo uma pergunta ao professor. O professor não acha que Jesus ele fez uma provocação aos religiosos, inclusive aqueles que estavam sentados, né? Os religiosos, fazendo um primeiro ato
concedendo perdão àquele paralítico? O que o professor acha disso? Porque eu acho que esse é o único milagre que Jesus inicialmente, primeiramente, perdoa o pecado, né? Antes de curar, né? Ou não? Uhum. Porque ele poderia antes ter curado ele, como das outras vezes, né? E depois concedido perdão. Ou não, porque existiu situações que ele curou e a pessoa não teve o seu pecado perdoado, né? Não voltou para agradecer, não foi grato, e etc. Nesse contexto aqui, professor, o senhor não viria essa atitude de Jesus como uma provocação aos religiosos? Sim, com certeza. Toda essa parte inicial de Marcos, ela tem essa característica provocativa, conflitiva de Jesus, né? Marcos, ele quer realçar isso desde o início, desde quando Jesus começa o anúncio da boa notícia, ali no capítulo 1, né, a partir do verso 14, você vê quando Jesus ele entra nas sinagogas, aonde ele vai passando, ele sempre vai encontrar esse conflito. Então, é sempre no sentido de demover da mentalidade das pessoas essa sacralização que você disse, né, do templo, e trazer isso para a vida. Então, quem eram as pessoas que mais se opunham a isso? De fato, eram os religiosos, que eles atribuíam esse valor do sagrado no templo, né? E a partir do templo eles controlavam a vida das pessoas. Agora, em Jesus, você vê, ele faz isso numa casa e sabia as pessoas que estavam ali. O texto ele dá essa ênfase para essas pessoas. Então, os atos de Jesus em si não é atos jocosos, mas são atos que eles acabam causando uma provocação nesses religiosos para que eles manifestassem esse entendimento errado que havia. Então, esses escritos, né, os evangelhos, eles atendem essa necessidade das comunidades, e quando os evangelistas, os editores, eles colocam essas histórias dessa forma, com certeza eles também passam por isso. Eles querem mostrar como que Jesus agiu para que a comunidade também possa agir, né? Então você imagina você escrever isso num ambiente que ainda valorizava o templo, num ambiente em que toda essa estrutura religiosa do judaísmo ela ainda imperava. Então, quando o evangelista ele escolhe essa história e coloca ali no início e seleciona essas falas para trazer para o seu escrito, com certeza era uma provocação que causava um despertamento na mente dos leitores do evangelho, sem dúvida. E a cura, ela sempre foi um bônus, né? O mais importante sempre foi a salvação, Sim. que vem dele para nós, né? A cura sempre foi um bônus, não é isso? Pastor, Pode falar, irmã Jacira. outra coisa também, esse problema do perdão só podia acontecer uma vez por ano, certo? Quando no dia da expiação, quando tinha que ter o sumo sacerdote envolvido, então envolvia o ato, eu não achei nada. Realmente, este ato de Jesus é um ato muito, 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 com muita profundidade, porque ele envolve isso tudo. Ele envolve que é uma coisa, o perdão ele é anual, tem que ter os sacrifícios, tem que ter as ofertas, oferendas, tem que ter o sumo sacerdote, é um dia especial para todo mundo, é uma presença geral, então não é tão simples. E para como é que eu vou dizer para o senhor? Para os religiosos da época, realmente, eles ficaram até, eu acho que até atônicos, no meu entender, eles ficaram até atônicos ao ver aquilo pela primeira vez, ao ver aquilo tudo acontecendo. E Jesus fez isso com tanta calma, com tanta delicadeza, com tanta leveza, com tanta certeza do sucesso, porque ele estava com Deus e ele era Deus. Jesus é Deus, gente. O pessoal esqueceu que Jesus é Deus. E eles não podiam aceitar Jesus como Deus, porque ele fez, como o senhor falou, 2 atos de uma vez só, para mostrar como ele era Deus. Ou então, no mínimo, mostrar que ele não estava sozinho. Um ato foi o do perdoar.
que envolve essa questão todinha, essa questão, como fala, política, religiosa, todinha. E a outra é do milagre em si, que é a cura, o cara sair, e ele foi aí através de ordem, ele deu 3 ordens, levanta, né? Pega a maca e vai para casa. Então, 3 ordens. Eu pergunto só, o que é mais suave? O que é realmente mais tranquilo? O que é mais prazeroso de se ouvir para quem está tão machucado e tão debilitado quanto estava aquele homem, que aquele homem nem falava. Ele não falava nada. Filho, seus pecados já foram perdoados? Ou falar aquilo, levanta, anda, pega a sua maca e vai embora, como se estivesse já despejando o cara, entendeu? Numa ordem. Então, Jesus preferiu falar palavras amigas para ele. Deus te ama. Ele falou, Deus te ama. Deus te ama, Deus te compreendeu, te perdoou. Vai viver uma nova vida, uma vida digna de gente, de pessoas, não entendeu? Então, ele deu muito amor, passou muito amor. Eu acho, assim, que foi um ato maravilhoso, e um atrás do outro. É uma sequência de atos bondosos, é uma sequência de misericórdia, é uma sequência de graças. É uma chuva. Esse homem, esse paralítico, ele ganhou uma chuva de graças. Uma chuva. O que é chuva de graça? Graça, favores e merecido. Ele talvez não merecesse nada, mas ele ganhou tudo que o ser humano pode ganhar. E ao mesmo tempo, e sem pedir nada. Tudo por quê? Porque os 4 amigos deles, através daquele exercício de mexer até lá em cima no telhado, aquilo ali também foi uma coisa, uma imprudência, mexer no telhado do próximo, depois nem consertar, né? Deixar tudo esburacado. Mas não interessa, ele queria, a ênfase dos amigos era que o amigo dele que houvesse um encontro do amigo dele com Jesus. Essa era a tônica desses 4 amigos. Então, Jesus percebeu isso tudo, que Jesus percebe tudo. Ele percebeu isso tudo, ninguém precisou falar nada. Foi tudo simples. Foi ocorrendo, as coisas foram ocorrendo. E os próprios sacerdotes, eles ficaram tão atônitos que eles, pela primeira vez, eles não murmuraram, não. Eles pensaram. Jesus é que deu os pensamentos deles. E falou. Então, para o senhor ver, tudo foi através do silêncio e dessa comunicação interna que existia. Por quê? Porque Jesus era, além de ser Jesus, filho de Deus, filho do homem, ele também era Deus e ele estava o tempo todo com o Pai. O Pai o tempo todo lhe dando assistência. Por isso que essa coisa linda e maravilhosa, essa coisa que a gente enxerga, essa grandiosidade, que nós não temos nem vocabulário para dizer de tão maravilhoso esse acontecimento. Os acontecimentos são tão maravilhosos que nós não temos palavra para exprimir. Para definir, né? O que o senhor disse, pastor? Para definir. A senhora tocou num ponto que é interessante. Esse simples ato de Jesus, ele causa, né, na religião, uma perda, assim, não só na religião, no país inteiro, uma perda absurda. Por quê? Como a senhora disse, havia a expectativa do dia do perdão, o Yom Kippur, né? Então, tudo ali movimentava nesse dia. Então, as caravanas, a cobrança de impostos, as coisas que eram vendidas para os sacrifícios. Então, tudo ali, até os locais para as pessoas se hospedarem. Então, movimentava muito. Não era só a questão do templo, era tudo em volta de Jerusalém. Então, quem se validava disso? Os próprios judeus, os donos ali das terras, os sacerdotes, o pessoal de Roma, com as cobranças da utilização das estradas, tudo. Então, era algo que movimentava mais muito dinheiro mesmo. Então, só imagina, Jesus, ele começando a perdoar as pessoas em casa e as pessoas começassem a acreditar nisso,
ia desmontar um esquema milionário que havia lá. Né? Então, era o dia mais esperado pela religião, pela política, para pegar esses recursos do povo. Aí a senhora imagina, Jesus ele acabando com isso, ia trazer um desfalque financeiro para o templo, para a política, absurdo. Né? Você não precisar mais fazer nenhum sacrifício, se locomover, Deus te alcança na sua casa, ou na casa do seu parente, ou numa visita que você faz, você acaba com uma estrutura que aquela cidade movimentava muito. Então, é algo muito profundo mesmo que Jesus está fazendo, né? Exatamente. Tão profundo, eles ficaram quietos, eles ficaram atônicos. Quando viram aqueles vídeos, presenciaram, eles assistiram, ninguém contou para eles. Ninguém foi lá falar, fazer a fofoquinha, como sempre. Não, eles viram com os próprios olhos. Então, eles ficaram atônicos. Uai, não é só Deus que pode perdoar? Não tem o dia da expiação? Não tem que passar pelo sumo sacerdote? Fazer o sacrifício? Então, Jesus, de repente, num ato tão simples, acabou com aquilo tudo. Zerou aquilo tudo. Provou que é possível zerar aquilo tudo. Provou que tudo aquilo ali é o quê? Um ato místico. Misticismo. Um dogma, doutrina. Porque havia uma diferença, porque a gente pode pensar o seguinte, já não havia na pessoa de João Batista essa perspectiva do perdão? Havia, de fato havia. Só que em Jesus, além do perdão, tem a cura. João Batista ele não curou ninguém, né? Ele não fez nenhum sinal miraculoso dessa forma. Mas em Jesus está tendo algo completo. Como é que você vai refutar isso? Porque se houvesse a declaração do perdão, a pessoa poderia falar assim, ele está falando lá do perdão, mas ele não tem autoridade para perdoar ninguém, não. Esse homem é maluco. Só que, além da declaração do perdão, desse acolhimento, está tendo a cura. Então, como é que você vai repreender algo que você está ali claramente, a pessoa ela estava paralítica, né? Como é que ela sai andando e a evidência do que aquele homem está fazendo é correto, né? Irmão Wilton. Não, ele ainda é um ato invisível. Não dá para se ver. Mas deu vida nova. Deu vida nova. Eu acredito que o paralítico, ele deve ter ficado com umas feições bonitas, entendeu? Ele deve ter iluminado o rosto dele, deve ter ficado diferente, porque diz que ele deve ter saído diferente dali. Ele ainda falou, vai para casa, e como é que se diz? E como se fosse, refaz a sua vida em casa com os seus parentes, não é isso? Isso tudo, essa conversa toda houve. Então, tudo bem, mas tem a cura também que eles viram, então eles presenciaram tudo, presenciou a fisionomia do doente que estava acabado, esmilinguido em cima da cama, nem levantava, nem falava. De repente o cara ficou em pé, cheio de vida, deve ter dado um sorriso lindo e maravilhoso, mas não falou nada, mas todo iluminado e todo saiu lá carregando a cama. Como é que um cara que não aguentava nem ficar em pé, de repente carrega até uma maca que não é leve? Maca é coisa... Né? É verdade. Irmã Jacira. Eles viram com os próprios olhos. Então, Irmã Jacira. Fala, pastor. Jacira, muito interessante o que a senhora está falando. A senhora não tem noção do quão profundo e lindo é o que a senhora está falando. É algo assim, e como sempre eu faço sempre um paralelo entre o que ocorre, o que ocorreu e o que ocorre hoje, professor. Sim. Nas campanhas das igrejas, não é? Como se dos templos, melhor, né? Sim. Como se Deus só operasse lá nos templos. Sem dúvida. Como se Deus só operasse no templo. E aquilo ali também dá um dividendo, aquilo ali também dá um valor, uma valoração a quem é o cabeça, o chefe daquela organização, né? Vende-se óleo, vende-se toda sorte de bugiganga para a pessoa ser curada e etc. Mas eu queria partir aqui, professor, por um detalhe muito importante que nós não devemos deixar passar, eu creio, é a atitude desses 4 amigos.
É amigos que diz? Não diz que é amigos, né? Desses 4 abençoados aqui. Eu fiz uma pesquisa há muitos anos atrás, irmã Jacira, irmã Sheila, e o irmão Lima, a respeito de como eram os telhados daquela época. Como eram os telhados daquela época. Olha, como a irmã Jacira está falando aí, eu me lembrei que ela falou que o rosto daquele homem, do paralítico curado, ele se rejuvenesceu, né? O óleo da alegria do Senhor se manifestou nas feições daquele paralítico. E eu queria ver a cara de Jesus quando ele, no meio daquela sala, naquele bololô de gente, ele olha para o céu, ele olha para o telhado e começa a cair areia do telhado. Ele olha para o telhado, ele fala, não acredito o que está acontecendo. E o dono da casa? Alguém pagou aquele prejuízo? Olha só que loucura o texto nos faz refletir. O dono, antigamente, eles botavam madeira assim, cruzadas, e botavam folha de coqueiro, e depois eles jogavam areia. Tanto que em cima das casas tinham matos, tinha mato em cima das casas, as casas por cima. Tinha um nome, professor, me ajuda aí, tinha um nome. Tem uma escada, né? As casas tinham uma escada para subir no telhado, né? Isso, exatamente. Ai, meu Deus, está na ponta da língua o nome. Então, Eirado. Estou querendo me lembrar aqui. Imagina Jesus ali dentro e começar a cair areia, cair terra lá de cima. Imagina o tamanho do buraco que aqueles caras fizeram, professor. Para deixar descer aquele homem. Sem dúvida. Olha só, quer dizer, eles com certeza não ficou de graça para eles. Eles tiveram que ressarcir o dono daquele imóvel por estarem fazendo aquele estrago. Aí nós observamos o quanto vale uma alma, né? Muitas das vezes nós temos que investir um dinheiro em passagem, tempo, telefone, por causa de uma alma, né, professor? Fala um pouquinho, professor. É verdade. O texto, ele aborda, né, que a casa... De quem era essa casa, vocês sabem? Pedro, não era? Era de Jesus, não? Jesus. Não, era Pedro, parece. Jesus não, era estava de ali. Jesus. Eu estou lembrando aqui, era de Jesus. Ele estava em casa, né? Então era uma casa ali temporária de Jesus. Então você imagina que, como o Isaías falou, tinha aquela parte que você tinha por trás das casas, né? Era uma dinâmica que não era tão simples de carregar. Você tinha ali, era um espaço apertado, né? Mas com certeza Jesus, ele não ficou incomodado depois de ter consertado aquilo, ou as pessoas consertar, né? Porque a alegria de Jesus devia ser algo tremendo, mas a cena é chocante. Ele está ensinando, de repente você olha, está caindo o teto, está caindo pó, areia, tudo que tiver ali em cima daquele telhado, né? Agora, tem uma palavra também, já que o Isaías está falando sobre os detalhes do texto, né? Tem uma palavra que ele é muito interessante quando Jesus ele vai executar essa cura. Ele usa a palavra autoridade, né? Para que saibais que o Filho do Homem tem autoridade. Essa palavra é importante no Evangelho, porque a primeira vez que ela aparece no capítulo 1 é acerca do ensino de Jesus. Fala que ele ensinava com autoridade e não como os escribas, né? Então, o ensino de Jesus era com autoridade, era alguém que poderia fazer aquilo. E agora, esse ato de Jesus é um ato de autoridade. Ele fala, o Filho do Homem tem autoridade na terra para fazer isso. Então, o que Jesus está falando? Quem fala e quem age em nome de Deus ali, naquele momento, é Jesus. É ele que tem essa autoridade. A autoridade não está mais com a religião.
não está mais no templo. A autoridade não está mais com aqueles que se diziam ser os homens de Deus. A autoridade na terra está com o Filho do Homem. Então, aonde Jesus está, Deus está. E onde Deus está, tem o quê? Tem ensino, tem perdão, tem cura, tem tudo que é de bom. Então, a autoridade não está com o sacerdócio, a autoridade está em Cristo. Isso aí quer irritar um líder, é tirar a tal da autoridade espiritual dele sobre as pessoas, né? Autoridade, né? Que ele se acha que ele tem autoridade de mandar para o inferno e mandar para o céu. Olha que maravilha, que maravilha, que maravilha. Professor, irmão M. Lima, irmã Sheila, nos abençoa aí com alguma palavra sobre o que nós estamos aqui aprendendo, por favor. Irmão M. Lima. Ô, meus amados, na paz do Senhor Jesus, tudo bem? Amém. Eu sou Hilton, todos aí. Eu peguei um pouco, eu não me deparei muito com o texto, mas pelo que eu conheço do texto, né? Vocês começaram às 9 horas, já entrei um pouco tarde, mas aqui nessa parte aqui, dessas 3 simbologias importantes, né? Que estão perdoados os teus pecados, né? Isso pode indicar que essa doença do paralítico era assim, um resultado direto do pecado. Alguns judeus eles especulavam, né, que a doença sempre era resultado do pecado. Isso. Né? E no versículo 9 eu estou aqui eu vim para Mateus, porque esse texto ele liga Mateus também, Mateus 9. Tá? Então, lá no 5, ele fala, pois qual é mais fácil dizer, estão perdoados os teus pecados, ou dizer, levanta-te e anda. Né? Então, obviamente, é mais fácil dizer, estão perdoados os teus pecados, uma vez que assim a validade da afirmação não pode ser tão facilmente atestada quanto o da ordem, levanta-te. Ao fazer essa afirmação, Jesus estava assim, reivindicando uma prerrogativa de Deus, o único que pode perdoar pecados. Então, assim, esse entendimento é muito importante, e tudo que a senhora Jacira, né, eu estava vendo aqui falar com esse entusiasmo belo, agraciado, né, você sente assim uma unção, um poder, uma alegria do Espírito Santo na vida dela, né? E toda essa explanação feita até agora, eu entendo que nessa parte aqui desse perdão, desse paralítico, essa imagem, o que essa imagem traduz, né, para nós, né, hoje em dia? Ali não tinha barreiras, né, para aqueles 4 homens em levar aquela pessoa naquele colchão, né? Uns falam cama, outros colchões, ou um colchão, né? Maca. E descer, maca, né? Então, assim, a interpretação é criteriosa, né? Para cada interpretação bíblica, né? Para cada edição também, né? Cada tradução. Então, isso é muito importante porque você vê a fé, né? Porque o importante disso tudo é essa fé inabalável sobre esses 4. Eu queria entender mais como é que esses 4 chegou nessa posição, né, de levar esse paralítico para que Jesus curasse. Eu queria entender mais. E ele não fala nada, né, menino? Ele não fala nada. Não, ele não entra fala mudo nada. E sai calado. 4 pessoas, fala 4 pessoas, né? Não fala de onde eles são, se eles estavam passando por ali, se eles estavam acompanhando a multidão, né? Se eles eram daquela província ali, naquele momento ali, não falam nada, porque isso aí é importante. Isso vem me recordar aqui em Gálatas. Eu vou aqui em Gálatas, deixa eu ver aqui, importante aqui, Gálatas 6, oh meu Deus, né? Porque está dizendo aqui, Gálatas 6, 2, levai as cargas um dos outros e assim cumpris a lei de Cristo, porque se alguém julga ser
alguma coisa, não sendo nada a si mesmo se engana, mas prove cada um o seu labor, e então terá motivo de gloriar-se unicamente em si, não em outro, porque cada um levará o seu próprio fardo. E aqui aí vem mais, né, falando que mas aquele que está sendo instruído na palavra faça participante de todas as coisas boas. Eu estou trazendo para hoje, tá? Boas, aquela que o instrui. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, por aquilo que o homem semear, isso também se fará, porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção, mas o que semeia para o espírito colherá vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem. Aí que eu gosto desse versículo, né? Dessa parte aqui. Não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo colheremos ou ceifaremos, se não desfalecermos. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente os da família da fé. Então, trazendo para os dias de hoje... Não, isso aí, essa versão aqui é a RA. Eu gosto da versão... A minha Bíblia, a outra está no carro, né? Eu tenho mais duas versões transformadora, e a versão do King James fala de eu acho mais forte, mais profundo. Mas isso aqui é importante a gente ter isso em mente hoje em dia, desses 4 camaradas que levou esse homem, e pela fé, a fé dos 4 ou a fé do paralítico? Entende o que eu estou falando? A fé dos 4 que falou assim, eu vou levar ele e ele vai ser curado. Ele vai ser curado. Ou o paralítico chegou para ele e falou assim, vocês podem me levar ali? Como é que é? Você entende, professor, essa situação? Muito interessante. Entendeu? Os 4 que firmou esse propósito de levar ele até Jesus, ali onde ele estava, ou o paralítico, estando lá sentado, lá na dele, lá sem fazer nada, paralítico, sem poder se movimentar, sem poder se mexer, chegou para ele, vocês podem me levar a Jesus, que eu quero ser curado? Eu ainda não cheguei nessa observação e nesse entendimento. Se o senhor tiver alguma coisa para falar sobre isso, muito eu agradeço. Porque aí vai aquela questão da análise exegética do texto mesmo. É muito legal essa pergunta que foi colocada, porque olha da onde que vem a origem da questão, né? A fé, de fato, ela poderia estar ou com o paralítico ou com esses 4, de fato. Mas da onde que veio a ideia de que Jesus poderia fazer isso? Sabe de quem veio? Do leproso. Olha por quê. Olha porque vem do leproso. Não sei se na versão que você começa assim, ó, Marcos 2:1, né? Fala assim, alguns dias depois. Está assim, Marcos 2:1. Alguns dias depois. Ou seja, para eu entender essa história, eu tenho que olhar o anterior, porque ele está fazendo uma conexão cronológica aqui, alguns dias depois. O que complica aqui é o seguinte, é porque para a gente é um capítulo novo, essa divisão. Mas imagina essa carta sendo escrita, ela não tem essa divisão de capítulos e versículos, ela é uma história contínua, né? Direta, isso. Sim. Então fala assim, alguns dias depois, ou seja, depois do que? Aí eu tenho que voltar. O que tem anteriormente? Leproso. Olha o que esse leproso faz. Aqui vem toda aquela questão do silêncio de Marcos, né? Que é uma estrutura teológica, onde Jesus manda as pessoas não anunciarem, elas acabam anunciando. E quando ele fala para não anunciar e as pessoas se calam, é porque tem demônio na história, né? Isso aí é uma estrutura teológica que os teólogos falam dos Marcos. Mas interessante aqui que ele fala o seguinte, ó. Marcos 1:44. Olha, não digas nada a ninguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação que Moisés determinou, para lhe servir de testemunho. Então, Jesus está tentando aqui com ele que ele cumpra a lei, para que ele seja reintegrado na sociedade. É um leproso. Mas olha o 45. Ó. Ele, porém, saindo dali, começou a publicar o caso por toda parte e a divulgá-lo, de modo que Jesus já não podia entrar abertamente numa cidade, mas conservava-se fora em lugares desertos, e de todos os lados iam ter com ele. Iam ter com ele por quê? Porque esse leproso começou a divulgar que Jesus
curado. Ele é um mosquito fofoqueiro. Ele é. Fofoqueiro. Aí depois, alguns dias depois, quem que vai lá? O paralítico com os 4. Então é por causa do leproso que eles vão. Agora, da onde que veio, se partiu do leproso ou dos 4 é interessante, né? O texto não ele afirma. O sentimento, né? Aquele sentimento de que a fé, né? Porque teve a fé, sem a fé nada seria nessa parte. A origem é o leproso. Né? O leproso foi curado, aí ele começou a divulgar por todo lugar. Olha, o homem lá, Jesus, me curou, ele me curou, ele me curou. Aí o pessoal começou a ir atrás de Jesus. É isso aí, não, mas é isso aí que a gente tem que pensar. Mas obrigado aí, mais uma vez aí, tá? Show, tá legal. Tá bom? Obrigado, pastor. Obrigado pela participação, Emi Lima. Tamo junto aí. Oi, irmã Jacira. Mas no texto lá do número 2, diz que Jesus, ao olhar para os 4, né? A descida, quando estava descendo aquela confusão toda, a cama, tudo. Aí ele olhou para os 4 e viu que tinha muita fé. E foi Jesus que viu a fé dentro deles. Ninguém verbalizou realmente nada, não. A pergunta desse pastor foi muito boa, porque ninguém verbalizou nada. Aquilo tudo se processou em silêncio, mas foi só Jesus vendo, só Jesus sentindo. Jesus só sentia. É verdade. Vendo-lhes a fé. E partiu dos 4. A fé partiu dos 4, não partiu do deitado, não, do paralítico, não. Partiu dos 4. Dos 4, fazer todo aquele esforço. Exato. O reino de Deus é movido a esforço. Né? Isso. As conquistas em si tem que ser... O Senhor ele vê a nossa motivação. É a motivação que ele está vendo. E não aquela coisa, vou ver, vou dar uma passada ali, eu vou entregar isso nas mãos do Senhor, mas vou segurar um pedacinho. Não pode. Tem que entregar tudo. É isso que está acontecendo. Isso mostra, né? Você vê os olhos de Jesus, como eles são santos, eles são bons. Porque, como a gente está falando aqui, ele não olhou o telhado quebrado, né? Ele não olhou, opa, pera aí um pouquinho, eu estou ensinando aqui, né? Talvez fosse um de nós. Calma, pessoal. Espera aí, daqui a aquela batida de carro, meu Deus, não, estou vivo, graças a Deus, o Senhor me salvou. Realmente a casa aqui, dá para ver que a casa é de Jesus aqui, professor. Exatamente. A casa é de Jesus. Ele viu a fé deles, né? Ele não ficou preocupado. É verdade. E no telhado, buraco no telhado, ele viu, foi isso. A persistência do vaso. Muito agora, bom, gente. Vou provocar a irmã Jacira. Irmã Jacira, e fala assim, né? Vendo-lhes a fé. Vendo-lhes a fé. Ele viu a fé só dos 4 ou viu a fé do paralítico também junto? Provável, claro que viu a fé de todos, né, pastor? A fé de todos. Ele tem o poder de ver. O texto não fala, né? Mas talvez o paralítico ele possa ter feito alguma mensagem. Ele viu a fé de todos. Na hora que ele está, ele pode ter visto alguma coisa. É muito interessante isso. É isso mesmo. Amém, gente. Amém. Muito bom. Muito bom a nossa aula de hoje. Eu gosto, professor, dessas aulas, porque eu vou anotando aqui na minha Bíblia mesmo. Sim. E quando você tem a oportunidade de ministrar a palavra, você só fala de Jesus o tempo todo. Só de Jesus, Eu não quero saber da vida de Moisés, eu não quero saber da vida de Elias. Exato. Eu quero saber da vida de Jesus. Jesus. É Jesus que deu a vida por mim. É Jesus que não vacilou. Exato. É Jesus que foi tentado em tudo e jamais pecou. Atos 5:42, né? Todos os dias, no templo e de casa em casa, não cessavam de pregar e anunciar Jesus. É isso aí. Maravilha. Atos 5:42. Gente, então nós podemos finalizar a nossa aula. Eu queria que a irmã Jacira lesse a nossa... O professor tem mais algo a falar, a Emi Lima, a irmã Sheila, que foi e voltou. Sim. Tá ótimo.
Estou Irmã satisfeito. Sheila foi, voltou. Eu apertei sem querer o botão de sair. Ai, no celular, perdão, amados. Amém. Posso ler, pastor? Por favor. Então tá, vamos lá, oração. Tu estás perto, Senhor. Estás sempre nos oferecendo o teu amor. Perdão por nossa falta de fé. Respeitas nossa liberdade, caminhas conosco, sustentas nossa vida e não nos damos conta. Perdão por nossa mediocridade. Tu nos ajudas a nos conhecer. Nos falas como a filhos. Nos animas a viver e não te escutamos. Perdão por nossa falta de acolhida. Tu nos amas com ternura. Queres o melhor para nós e não te agradecemos. Perdão por nossa ingratidão. Amém, amém, amém. Agora vem a outra. Aqui é uma síntese. Amém. Aqui é uma síntese da oração do republicano, né, irmã Jacira? Do republicano, do publicano, que ele fala: Senhor, eu não sou digno, né? Mas é. Agora posso... Pode ler, pode. Tu sempre me deste a força necessária e, embora eu seja fraco, creio em ti. Senhor, tu sempre colocas paz em minha vida e, embora eu viva perturbado, creio em ti. Senhor, tu sempre me proteges na provação e, embora eu sofra, eu creio em ti. Senhor, tu sempre iluminas a minha vida e de trevas. E, embora eu não tenha luz, creio em ti. Amém, amém e amém. Olha, gente, que coisa profunda, professor, essa oração. É a síntese do homem, do publicano ali com o fariseu, essa oração. É a oração que nós sempre temos que fazer, de necessitados. Eu estou aqui anotando, professor, que você falou, Atos 5:42, já anotei aqui. O irmão Márcio, eu queria convidar vocês, eu vou até pagar a passagem da irmã Sheila, que dia 27 agora eu estou fazendo 32 anos, dia 27 agora. Eu vou fazer 32 anos. Uns dizem que é 28, né? Mas eu não sou mentiroso, eu sou crente, eu digo que faço 32. Maravilha. Aí estou precisando de um banjo aqui, o Marcelo. Dia 25 agora de março? 27. 27. Vai cair na segunda-feira. Ouviu, Lima? Marcelo? Tranquilo, pode deixar. Quando Anota na agenda aí, dia 27 de março. Flavinho já falou que vem. Tá. Tá certo. Vamos fazer aquele negócio bem devagar, aquele sambinha bem devagarzinho. Vai ser muito cedo, não? Vai ser... Não, vai começar 8 horas, 10 horas já estamos querendo terminar. Eu vou fazer... Não, o Wilton vai vir, pô. O Wilton quer conhecer como é que é o samba, poxa. O Wilton quer conhecer. Exato. Amém, amém, amém. Glória a Deus. E nós vamos fazer uma ervilha, uma coisa assim, entendeu? Já vai ficar para o almoço já, então. Ó, beleza. É à noite? Então, 8 horas da noite ou da manhã? 20 horas. Segunda-feira. À noite. Segunda-feira à noite. Tá certo. Bom? E Mancheira vai vir também para pegar o jatinho, vai vir, Mancheira. Exato. Pegar o jatinho. Vambora. Ou de helicóptero, né, William? Ou de helicóptero. Ela é consultora internacional agora. Eita, glória! Eu vou falar até mistério aqui, ó. Recebo. Gente, vamos terminar.
Eu queria pedir à irmã Sheila para orar, agradecendo a Deus por tudo que Ele tem feito por nós. Amém. Obrigado pela participação de vocês. E Jesus deve estar feliz conosco, porque nós estamos perseverando e falando dele. É verdade. E aproveita e pede a Sheila. Sheila, aproveita e pede saúde para mim, tá? Verdade. Tá bom. Pode deixar. Então lá, vamos orar. Senhor, meu Deus misericordioso, agradeço a Ti por essa oportunidade de estar estudando a Tua palavra, Senhor. E com esse texto, esse ensino, perceber que mesmo quando não abrimos a boca, o Senhor sabe, conhece as nossas dores, os nossos desejos e o que necessitamos. E o Senhor opera milagres, mesmo sem a gente, mesmo sem nós merecermos, Senhor. O Senhor tira nossos pecados, o Senhor nos perdoa e o Senhor sempre, sempre, sempre coloca do nosso lado, na nossa frente, amigos, pessoas para nos ajudar, porque o Senhor usa quem está próximo de nós para nos abençoar e a nós também para abençoar outras pessoas, Senhor. Senhor, eu te agradeço imensamente por esse estudo, pela vida do irmão Wilton, do irmão Isaí, do irmão Marcelo. Te agradeço pela vida da Ira e peço a Ti, Senhor, cuida dela, cuida da saúde dela, restaura tudo aquilo que está com algum probleminha, Senhor, visita todo o corpo dela, Senhor, visita as veias, os órgãos, o cérebro, os músculos, Senhor. Bem, cura ela de todo e qualquer mal que ela possa ter, Senhor. Eu peço mesmo, Senhor, para todos que aqui estão e os nossos familiares, Pai, porque o Senhor sabe que nós nos Amém, abalamos, Jesus. parente, algum familiar, alguma pessoa querida não está bem. Então, Senhor, estenda as bênçãos que eu peço aqui para nós, para todos os nossos familiares, nossos amigos, nossos colegas que hoje não estiveram no estudo bíblico, mas que eu tenho certeza que serão alcançados pelo vídeo da internet dias, meses depois, Senhor. Obrigada por tudo, abençoa nosso fim de semana, abençoa a nossa vida em todas as áreas. Eu te peço, te agradeço, em nome de Jesus. Amém. 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 Gente, beijo no coração de todos. Amo muito vocês. Amém também. Beijo. Amém.